Para o projeto de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Aqui eu tenho uma vez para o tecido que será os tirantes laterais na medida de 25 por 10. Então, eu dobrei ao meio, dobrei de novo. Aqui a gente vai passar uma costura de cada lado e depois nós vamos cortar esse pedaço em 4 vezes para fazer os tirantes laterais. Para o tecido de forro, eu cortei aqui 6 vezes na medida de 11 por 30. Então, aqui eu tenho todos os tecidos de forro. Eu estou utilizando o zíper por metro número 5, com comprimento de 34 centímetros. 3 cursores número 5. Aqui eu já estruturei na manta R2 o meu tecido principal. Esse tecido lindo é da minha parceira lá do Ateliê As Beltranas. Vou deixar o cupom de desconto aqui para vocês acessarem lá no site. Aqui eu tenho os 2 folhes do canal do zíper. Então, ele tem uma medida de 5 por 30. Então, eu já estruturei ele aqui na manta R2. Passei no ferro e passei uma costura toda a volta com zigue-zague para poder aderir esse material e ele não ficar descosturando na hora que a gente for passar aqui na máquina. E o corpo da peça, que eu tenho aqui uma vez 30 por 30, também já estruturei, fiz algumas costuras aqui no meio só para segurar esse tecido, a minha manta. Então, esse daqui é o material da aula de hoje. Vamos costurar? Na primeira etapa da nossa aula, eu vou pegar aqui o meu tirante, que eu vou dobrar ao meio. Eu vou passar uma costurinha aqui de cada lado, porque nós já vamos colocar ele aqui nas partes do canal do zíper. Então, eu deixei meu ponto aqui no 3,5 e uma costurinha de pá de máquina. Feita essa costura, eu vou pegar esse tirante e vou cortar ele aqui, olha. Vou cortar o meio e aqui eu vou dividir em 2. Então, eu fiquei com 4 tirantes de 6 centímetros. Então, aqui, eu vou dobrar ele ao meio e vou centralizar ele aqui, olha, no meio do meu canal. E aqui eu vou passar uma costurinha com retrocesso. Então, isso daqui eu vou fazer aqui nas 4 partes. Passar essa costurinha aqui dos 4 lados. Aqui eu já tenho os 4 tirantes aplicados, então eu vou começar a aplicação do zíper já com o tecido de forro. Então, eu vou pegar aqui, olha, uma das partes, vou pegar aqui, olha, um zíper, vou colocar o dentinho do zíper voltado para minha estampa, dessa forma, e aqui eu vou prender com grampinho. A gente alinha aqui, olha, o zíper bem rente aqui à margem do material de baixo. Feito isso, eu já vou pegar aqui, olha, o meu tecido de forro e vou colocar a estampa voltada aqui, olha, para minha estampa. E aqui a gente vai alinhar, olha, como os dois têm a mesma medida de 30 centímetros, eu vou centralizar para o tecido ficar na mesma direção. E a gente vai passar uma costura só. Eu gosto de prender aqui embaixo, pra ter certeza que vai ficar tudo certinho. E agora, aqui pelo lado da manta, a gente vai passar uma costura reta daqui até o final. Aqui eu já troquei o meu calcador, tô utilizando calcador de zíper. Diminui o ponto da máquina um pouco para 3, aqui eu tô utilizando o ponto número 3. Começa com o retrocesso.
Então, aqui já tá aplicado o forro de um dos lados. Aqui a gente traz esse forrinho pra trás. Aí, agora eu vou pegar aqui, olha, a outra parte. E vou colocar aqui, olha. Alinho essa parte aqui de cima. E alinho aqui na lateral. Vou prender aqui também, olha. Agora que eu prendi aqui, eu vou pegar o meu tecido de forro, também vou colocar aquela estampa com estampa. E aqui eu vou centralizar ele aqui, olha, na lateral, na parte do lado aqui. E vou prender junto igual eu fiz aqui do outro lado. E pelo lado da manta, eu vou vir e vou passar uma costura reta, com retrocesso no começo e no final, exatamente como nós fizemos. Então, aqui eu já fiz essa parte, tá? O meu forrinho tá aqui preso. Aí, agora, eu vou aplicar o meu zíper nas outras duas extremidades. Então, da mesma forma eu procedo, olha. Dente do zíper voltado para a parte da estampa. Vou prender aqui. E agora eu venho com o meu tecido de forro, estampa voltado para minha estampa. Acerto as alturas e a lateral. E prendo. E agora eu vou prendendo aqui e a gente passa uma costura só. E pelo lado da manta, eu venho e passo uma costura reta. Então, aqui eu já tenho mais uma parte aplicada. Agora, eu vou aplicar desse lado. Então, mais uma vez, dentinho do zíper voltado para minha estampa. Vou prender aqui. Aqui o zíper tá preso, tecido de forro. Tecido de forro voltado para minha estampa. Acerto aqui, olha. Eu alinho aqui as laterais e a altura. E aqui pelo lado da manta, eu venho com retrocesso no começo e no final e uma costura reta. Pois bem, agora que eu já fiz aqui a aplicação dos dois canais, a parte que corresponde ao forro dessas duas partes também já estão presas.
Agora, então, eu vou pegar o corpo da peça. Aqui, eu vou fazer a aplicação do zíper no corpo da peça. Como o meu tecido, ele não tem direção e as medidas são iguais, tanto na largura, na altura, então, tanto faz a posição que eu escolher aqui para fazer a aplicação do zíper. Caso o seu tecido ele tenha direção, você observa que a parte superior do zíper, a sua estampa tem que estar para você, tá? Senão ela vai ficar de ponta cabeça. Então, o que que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou colocar dentinho do zíper voltado para a estampa. Então, eu vou colocar, olha, dentinho do meu zíper voltado para a minha estampa. Aqui, eu alinho na altura e na largura, perdão, na largura e na altura. Eu igualo aqui, olha, a altura da manta. Vou prender aqui. E aqui também. Pra ficar bem certo, bem certinho. E aqui a gente vem prendendo. Agora que eu já prendi aqui o zíper, eu vou pegar mais um tecido de forro, estampa com estampa. Coloco aqui, olha, na posição. Da mesma forma que a gente fez nas outras partes. Alinha aqui para ele ficar bem certinho. Agora, eu desviro e pela parte da manta passo uma costura reta. Só certifica que o seu tecido de forro, ele tá todo para trás, para não correr o risco de você passar uma costura aqui por cima. Agora, essa parte aqui também já tá aplicada. Soltar aqui do lado. Então, observem que tá ficando bem certinho aqui, olha. Na hora de aplicar os cursores, a gente já ganha tempo aqui nessa parte. Aqui eu vou fazer, então, as costuras da parte de dentro. Se você optar por fazer a costura na parte de cima, deixa para fazer a aplicação das lapelas depois. Eu vou fazer a costura interna, então eu vou puxar aqui, olha, o meu zíper ele tem que estar para fora. Então, eu puxo esse tecidinho de forro aqui para dentro e eu vou passar uma costura aqui por dentro. Então, minha costura, ela fica dessa forma. Aí, aqui eu vou puxando, olha, todos os tecidinhos de forro. Confere se o seu zíper tá pra cá. Traz o tecidinho de forro e a gente vem passando uma costura bem em cima. Então, isso eu vou fazer nas 5 partes, porque eu ainda vou aplicar a sexta. Então, confere se passou a costura aqui em todos os tecidos de forro. Bom, aqui já passei em todos. Então, agora, o que eu vou fazer? Esse zíper da extremidade de cá, eu vou trazer ele até aqui. E da mesma forma que eu fiz das outras partes. Alinha aqui na lateral e alinha aqui na altura.
Vou prender aqui, olha. Agora que eu já prendi o zíper aqui, a outra extremidade da peça, pego o tecido de forro e estampa com estampa. E o restante aqui da mesma forma. Alinho aqui com o corpo da peça e vem prendendo tudo. E agora a gente passa uma costura reta. Diminui o ponto da máquina. Agora que eu prendi, eu vou trazer, olha, essa parte aqui pra fora. Vou trocar o meu calcador. E vou passar uma costura aqui no último forro que eu apliquei. Aumenta um pouquinho o ponto. Bom, aqui, então, todos os forrinhos já estão aplicados. Vou cortar aqui o excesso de linha. E eu vou fazer a aplicação aqui dos meus cursores. Eu vou colocar aqui, já deixar todos centralizados. Então, eu vou aplicando eles aqui, olha. Abre um pouquinho aqui o dentinho. E aqui eu vou deixar os três centralizados. Aqui, aqui e aqui também. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou pegar aqui, olha, os forrinhos das extremidades. Esse daqui, olha, eu deixo ele separado aqui por enquanto. Vou unir aqui, olha, ponta com ponta, só o das extremidades, tá? O do centro, por enquanto, a gente não mexe. O das extremidades, eu vou unir ponta com ponta e vou passar uma costura reta daqui até aqui. Esse daqui também eu vou unir ponta com ponta e também vou passar uma costura reta daqui até aqui. Feita a costura desse lado, eu viro a peça na outra extremidade aqui, olha. Uno ponta com ponta e também passo uma costurinha reta. Aí, as costuras laterais feitas, e aqui na parte do meio, eu vou vir com uma costura reta até aqui no meio, vou deixar aqui uma abertura, que é por onde a gente vai desvirar toda a peça. Então, eu venho com uma costura, faço um retrocesso, pulo, venho daqui, retrocesso, e venho até o final, retrocesso de novo. Então, pode deixar aqui uns 4 dedos, mais ou menos. Aí, eu paro, dou um espaço. E retrocesso. Agora, eu vou unir aqui, olha, as duas pontinhas aqui, onde terminaram os meus zíper, tá vendo aqui? Trago até o final aqui e vou achar o meio. Aqui do outro lado a mesma coisa, vou unir aqui, olha,
aonde encontra as costuras e acha o meio. Como eu sei que o outro meio aqui é o meio do meu zíper, então eu vou unir aqui, olha, esse pique com o centro do zíper central, que é o zíper do meio. Assim. E aqui nas laterais, eu vou prender aqui. Por enquanto, a gente não costura o forro. Vou prender aqui. Vou centralizar aqui, ó. Abre aqui, ó. Abre aqui o tecidinho de forro. Meio do meu pique com o centro do meu dentinho do zíper. Prende aqui. E prende aqui. Acerta bem direitinho esse tecido para não ficar torto. Como nós vamos proceder agora com as costuras? Eu vou desvirar, então, aqui, olha, pela parte do meu forrinho. Aqui eu vou vir com uma costura de um pé de máquina dessa borda até aqui o começo, onde começa a minha costura, paro, faço um retrocesso, trago o meu tecido de forro pra cá, venho da onde começa a minha costura aqui, onde eu prendi o zíper, venho até essa extremidade, pulo, faço uma nova costura com retrocesso aqui onde começa a minha costura, até aqui, paro, volto pra cá. Uma costura aqui, onde começa o meu zíper, até o final e faço um retrocesso. Então, essas costuras eu vou fazer dos dois lados. Começo aqui, venho até aqui, paro, pulo. Começo aqui, onde começa a costura, onde eu prendi o meu zíper, venho até aqui, paro, pulo o meu tecido de forro, daqui até aqui, com o retrocesso, pulo o tecido de forro, venho daqui até aqui e paro. Então, essas costuras eu vou fazer dos 4 lados. Então, aqui, observem, olha, que eu já fiz essa primeira costura, a segunda, a terceira e a quarta costura. E agora, eu vou repetir o mesmo procedimento aqui desse lado. Aqui eu já vou aproveitar e vou fechar as laterais. Então, eu venho com uma costurinha reta até aqui, bem próximo aqui do dentinho do zíper. Então, isso eu vou fazer aqui, olha, dos 6 lados. Então, percebam, olha, que o meu forrinho, ele fica bem preso aqui, bem próximo aqui do dentinho do zíper. Eu faço o retrocesso o mais próximo que eu conseguir. Então, aqui, olha, eu junto ele dessa forma e venho com uma costurinha reta.
E aqui do outro lado a mesma coisa. Agora que essas 3 costuras já foram feitas, eu vou pegar a minha caixinha, vou fazer uma caixinha de leite aqui, olha. Partindo aqui, olha, a costura, ela tá aqui. Então, partindo para dentro, 2,5 centímetros, e da parte de cima para a borda, 2,5 centímetros. Então, aqui eu tô utilizando. Essa reguinha aqui, linda, também é lá do Ateliê Beltranas. Ela é bem bonitinha, ajuda bastante aqui no ateliê. Então, aqui, olha, 1, 2,5, 1, 2,5. Então, vou marcar aqui, ó. Então, esse excesso aqui a gente corta. Então, essa marcação de 2,5 eu vou fazer aqui nas 4 extremidades. Feito aqui as caixinhas de leite, eu vou cortar aqui. Mas antes de cortar, bem aqui, olha, aonde eu fiz a marcação que passa por cima da minha costura, eu já vou vir aqui na máquina, vou fazer um retrocesso nesses 4 pontos, que é para ter certeza de quando eu for cortar para abrir e fechar a caixinha de leite, essa minha costura, ela não vai desmanchar. Então, isso daqui é um trabalho que vai te ajudar a não ter retrabalho. Então, aqui a gente faz essas costuras, ó. Agora sim, eu venho aqui e corto. Vou cortar aqui, então, dos 4 lados. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma costura reta aqui e vou acertando esse tecido pra dentro aqui, olha. Pra gente poder fazer um retrocesso aqui em cima de todos os dentinhos do zíper. Então, notem que a minha costura ficou dessa forma. Eu passei uma costura com retrocesso a 3 pontinhas. Então, aqui, olha, eu puxo ele um pouquinho para trás, acerto aqui e venho com uma costurinha reta. Então, observem como ficou a minha costura. Agora, eu vou abrir aqui a minha caixinha de leite. Pego aqui, olha, bem na pontinha. Aqui
aqui eu vou alfinetar. E aqui eu vou passar uma costura reta. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Pego aqui, olha, bem no cantinho. Deixar todas as costuras pro mesmo lado. A costura pro mesmo lado. E agora sim, eu vou passar uma costura de um pé de máquina nas 4 caixinhas de leite. Bom, agora que já tá todos os 4 lados fechados, é hora de desvirar. Então, pela abertura central que deixei aberta, aqui, olha, sem costurar, eu vou vir aqui, vou abrir aqui, olha, o meu cursor. E agora eu vou pegar aqui, olha, uma das extremidades aqui e a gente desvira. Desvira com cuidado para não rasgar o seu tecidinho de forro. E puxando aqui, olha, com calma. Já aproveita a abertura, arruma aqui os cantinhos da caixinha de leite. E aqui eu já vou aproveitar também. Se quiser fechar essa parte aqui na mão, é uma opção. Eu já vou aproveitar aqui, olha, arrumei o tecidinho de forro aqui pra dentro e vou passar uma costura bem na beiradinha aqui pra fechar o fundo. E aqui o nosso estojinho já tá pronto. Só arrumar aqui, olha, o zíper, deixar todos pro mesmo lado. A gente já faz o teste aqui, ó. E o nosso estojo triplo tá pronto. E vejam como ele fica super espaçoso. Eu vou pegar alguns lápis de cor aqui, a gente faz um teste. Então, eu tenho alguns lápis aqui, então eu vou colocar aqui, olha, pra ver como é espaçoso. Tem bastante lápis de cor aqui, ó. E olha que ainda tem caneta aqui, ó. Dá pra ir colocando muita coisa, ó. Coube tudo que eu tinha aqui. Olha só.
Então, esse daqui é o projeto da aula de hoje. Vou deixar aqui abaixo para vocês o link de acesso do painel de recortes liberado agora para a volta às aulas 2023, lá do Ateliê As Beltranas, onde você consegue fazer exatamente este modelo aqui, porém com tecido exclusivo. Já no recorte, é só aderir a manta e fazer um estojo lindo como esse. Então, se você gostou, deixe os seus comentários, não esqueça de dar aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem sempre vídeo novo aqui para vocês e me sigam também lá no Instagram, onde tem bastante novidade. Então, até a próxima!